igreja, quero me consagrar. No coração da igreja, quero ser o amor. No coração da igreja. Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro semanal, encontro com o estudo do Catecismo da Igreja Católica. Estamos no nosso 35º, né, Adilton? Isso. 35º encontro, né, 35ª aula. Eu gosto de falar de estudo, né, porque não é aula, né, gente? Eu não dou aula, não sou professor, não tenho esses talentos, né, essa capacidade. Mas a gente estuda junto o Catecismo, é isso, né? Nós terminamos ali na parte da Mariologia, a gente falou nos últimos encontros, né? Hoje retomamos aqui, né, esse parágrafo, porque está dentro desse parágrafo de Jesus Cristo, né? Lembrando o primeiro parágrafo, né, Deus Pai, né, Criador do céu e da terra, agora Jesus Cristo, que é um pouco mais longo também, né? É os artigos do creio que a gente está estudando, né? Então, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria. Então, por isso que a gente nasceu da Virgem Maria, é o que a gente estava estudando, né? E assim por diante. Então, hoje nós vamos retomar um outro temazinho, que é os mistérios da vida de Cristo, né? Hoje a gente vai falar sobre a grande preparação, né, a vida de Cristo, os traços comuns dos mistérios da vida de Cristo, a gente conseguir, nossa comunhão com os mistérios, né, os mistérios da infância e da vida oculta de Jesus, a gente vai tentar iniciar, senão a gente deixa para o próximo, né? Tá bom? Que aí vai ter os mistérios do Natal, o mistério da infância de Jesus, o mistério da vida oculta de Jesus, que tem muita fantasia, né? Né? Tem gente que acha que Jesus, nessa vida oculta de Jesus, qual que é? Aquela entre a infância e a vida pública. Esses quase 30 anos, 25 anos, que não aparece no Evangelho. Então tem gente que diz assim, né? Fantasia, gente, mas a gente vai ver isso depois. Que nessa época Jesus foi para a Índia aprender alguns truques de mágicas, né? Para vir poder fazer tudo isso. Besteira, né? Besteira. Mas tem essas fantasias, essas loucuras, viu? Por aí. Mas tá bom, vamos começar rezando então, né, amados irmãos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações encheis de amor, nossa fraqueza encorajai. Qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, amados irmãos. Então, hoje, vamos tentar adiantar um pouquinho, então vamos direto já para o assunto, né? Que esse que é o mais importante, né? Muito bem. Aqui no número 512 é o que a gente está, né? A 512 e 513 tem uma espécie de resumo, né, do que a gente vai ver. Então, eu vou ler ele aqui, né? O título é, no parágrafo 3, os mistérios da vida de Cristo. No tocante à vida de Cristo, o símbolo da fé fala somente dos mistérios da encarnação, concepção e nascimento, e da Páscoa, paixão, crucificação, morte, sepultamento, descida aos infernos, ressurreição e ascensão, né? Então, existem esses 2 momentos importantes na liturgia durante o ano, né? Que a gente celebra de maneira especial. É o foco da liturgia somente esse, né?
os mistérios da encarnação, que é o tempo do Natal, né? A concepção e nascimento, Natal, e a paixão, que estamos, né, vivendo agora esses dias, né? A Páscoa, né, na verdade, né? Que dentro da Páscoa está paixão, crucificação, morte, sepultamento, descida aos infernos, ressurreição e ascensão. Isso tudo é mistério. Por que é mistério, gente? Porque não se explica humanamente, desde já. Por isso que a igreja fala mistério. Então, tentar explicar isso racionalmente, fazer um estudo sociológico sobre isso, é uma grande burrice, né? Porque mistério quer dizer milagre, usando uma palavra fraca. Mistério é um milagre, os milagres da vida de Cristo. Pois tem os milagres menores, que são aqueles que estão no Evangelho, quando ele faz uma cura, faz aquilo. Os verdadeiros milagres são estes, os mistérios da vida de Jesus, né? Então, é isso que está dizendo aqui, né? Tá bom? A gente vai estudar depois, o catecismo vai falar um por um desses mistérios, inclusive da vida oculta, né? Continua. Não diz nada, né? Continua o catecismo. Não diz nada explicitamente dos mistérios da vida oculta e pública de Jesus. Contudo, os artigos da fé referentes à encarnação e à Páscoa de Jesus iluminam toda a vida terrestre de Cristo. Aí, lembrando a citação de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi elevado ao céu. Tudo isso deve ser visto à luz dos mistérios do Natal e da Páscoa. Então, amados irmãos, a revelação é toda a vida de Jesus. A vida inteira de Jesus é um grande milagre, é um grande dom de amor, é um grande dom de revelação. Isso é importante. A catequese, conforme a circunstância, há de desenvolver toda a riqueza dos mistérios de Jesus. Aqui é suficiente indicar alguns elementos comuns a todos os mistérios da vida de Cristo. Primeiro, para em seguida esboçar os principais mistérios de sua vida oculta, que é a segunda parte, e pública, terceiro, né? Muito bem. Então, o título aqui, no próximo título, diz assim, isso aqui é só uma introdução, né? Toda a vida de Cristo é mistério. Toda a vida de Cristo é um grande milagre. Eu já falei isso, né? É isso que a gente comentou. Então, o que diz o catecismo? Diz assim, muitas coisas que interessam a curiosidade humana acerca de Jesus não figura nos evangelhos, a gente já falou sobre isso. Quase nada é dito sobre sua vida em Nazaré. E mesmo grande parte da sua vida pública não é relatada. O que acontecia? Jesus ficou escondido numa carpintaria durante a maior parte da sua vida, né, sem se manifestar. Esse é o mistério de Nazaré. Na verdade, isso é chamado de o escândalo de Nazaré. Porque Jesus ficou a maior parte da sua vida, a sua vida em Nazaré, toda na verdade. Quando eles voltaram do Egito, né, já uma criança, ele já começou ali a servir e a aprender com seu pai os ofícios de uma carpintaria. E ficou ali escondido, trabalhando, fazendo móveis, cadeiras, a maior parte da vida. De repente ele se apresenta como o Messias. Isso foi motivo de escândalo para o povo de Nazaré. Esse é o grande escândalo, né? Então, essa vida, né, sobre a vida de Nazaré, é isso que está dizendo. O que foi escrito nos evangelhos foi para quê? Por que escreveu os evangelhos? Diz lá o próprio evangelho de João 20, 31, né? Para que creiais em Jesus, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Tá bom? Isso é importante, então, né? Por isso que esse é o grande escândalo, então, de Nazaré, né? Que esses quase 30 anos, né, da vida de Jesus lá, né, fazendo móveis numa carpintaria. Né? Tipo assim, as pessoas, o mundo precisando ser salvo, o mundo necessitando da salvação, e Jesus lá fazendo móveis no fundo da carpintaria, né? Mas para quê? Por que já não foi trabalhar, foi pregar e fazer salvo? É o escândalo, né? Isso que é o escândalo de Nazaré, né? Que sentido tem isso? Então,
Isso que eu estou dizendo, o catecismo resolve isso com o próprio título. Toda a vida de Jesus, tudo que ele viveu, fez, é mistério de salvação. Revela, né, o coração de Deus. Né? Então, o catecismo agora vai tentar jogar uma luz nesse mistério, né, da vida de Jesus. Lembrando que os mais importantes mistérios é o Natal e a Páscoa. Isso, né, são dois assim, mistérios, milagres, os mais importantes, né? E esses que são engraçados, que são mais importantes, são os que são contestados pelo esse pessoal globalistas, por esses teólogos da modernidade, né? O que eles começam assim, questionando os pequenos milagres. Ah, não, Jesus não multiplicou os pães. Ah, não, Jesus não andou sobre as águas de verdade. Ah, Jesus não curou o paralítico. Ah, Jesus não curou o cego, era uma expressão, né? Ele começa a dizer, para quê? Eles começam a questionar isso, para quê? Para que não existe milagres. Para contestar os milagres maiores. A concepção virginal de Jesus, por exemplo, né? Milagrosa. E daí, olha só, se não existe milagre, então a concepção foi só um mito, né? A concepção virginal de Jesus é um mito, porque não tem explicação. E se isso é um mito, se não tem esse milagre, não é mistério, a ressurreição também, muito menos. E se não existe, tá vendo a lógica? E se não existe ressurreição, é só um Jesus da fé, então também na Eucaristia não existe milagre, não existe transubstanciação, né? O sacramento, na verdade, é só um simbolismo, não é a realidade. Aí vai questionando todo o sacramento, ou seja, acaba com a igreja, gente. Você está entendendo por que começa? Quando você questiona lá, né, o milagre menor que Jesus fez, de uma cura, de um paralítico, de qualquer cura, tudo isso. Então o catecismo está tentando jogar uma luz sobre essa situação, né? E isso que é o centro da nossa fé, né, que é o mistério. Então, milagre. Por que eu estou falando que a gente precisa crer em milagres? Se a gente não crê em milagres, esqueça, eu não posso ser católico. Porque se eu não creio as curas milagrosas, eu não vou crer no mistério do sacramento. Você está entendendo? Porque milagre é uma palavra assim, muito frágil, pequena, para falar do mistério. Né? Eu já expliquei essa diferença entre mistério e milagre para vocês aqui um dia. Né? Assim, o mistério é muito maior que o milagre. Então, se eu não acredito no milagre, como é que eu vou acreditar na Eucaristia, gente? Como é que eu vou acreditar na ressurreição de Jesus? Na concepção virginal? Esquece. Então, ruiu a fé católica. Aí vira uma instituição, sei lá, pode dar até outro nome, tá bom? Por isso que é importante, desde o início, a gente falou sobre isso. E por isso, tô gaguejando de novo aqui. A Dito fica rindo quando eu gaguejo. E por isso que eu estou me esforçando para a gente estudar o catecismo da Igreja Católica, que é a nossa fé. Essa primeira parte, que se Deus quiser a gente termina até o meio do ano, que é a parte mais central, mais importante, que é a fé, a profissão de fé. O que a gente acredita? Se a gente não tem fé, não acredita, tudo tem que ter uma explicação nesse cientificismo que tem, né? Tudo é ciência, 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 ciência. Esqueça. Tá? Não existe aqui. Se não tem fé, não precisa, né, ter igreja. Né? Então começa contestando esses pequenos milagres, né? Aí começa a dar, por exemplo, a multiplicação dos pães, é uma partilha só, não é milagre. Né? A cura do leproso, do cego, né? Jesus não andou sobre as águas, né? Isso é um mito, andar sobre as águas. Né? Contestam esses milagres menores, né? Como eu disse, para chegar à contestação do núcleo da nossa fé. Né? O segredo é colocar pequenas dúvidas lá no nosso coração, né? E aí a gente vai deixando de ser católico. Entendeu?
O que quer dizer a palavra católico, amados irmãos? Né? Vamos tentar entender o conceito. Não estava aqui no tema não, mas vamos tentar entender. Católico, a gente, universal. Mais ou menos. Católico quer dizer o todo. Católicos, né? O todo. Ou seja, crer em todo o mistério da vida de Cristo. Tudo. Crer tudo que a igreja diz. Isso é católico. O que é heresia? Heresia é parte. Engraçado, né? As heresias que a gente falou ali. Não é que eles não acreditavam em Jesus, mas eles acreditavam à parte. Na verdade, é escolher crer. Então, por exemplo, esses teólogos modernos, de ciência, dizem assim, vocês perceberam que existem certas contradições por causa da nossa linguagem na vida de Jesus. Por exemplo, a virgindade, a gente viu ali, né? Essas aulas anteriores, sobre a virgindade de Maria. Ela é mãe e virgem. Por exemplo, isso é uma coisa que não entra na nossa cabeça. Ou é mãe ou é virgem. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. É ou não é? Se é virgem, não pode ser mãe. Se é mãe, não pode ser virgem. Isso é o que diz a natureza. Aí, o que acontece? Os teólogos assim, modernos, muitos deles, vão dizer, não dá para conciliar as duas coisas. Então, eles escolhem uma coisa. Não interessa se ela foi virgem, interessa que ela foi mãe de Deus. Pois é. Então, elimina, né, essa possibilidade da virgindade. E aí você elimina o milagre, o mistério. Ou seja, você escolheu o quê? Isso se chama heresia. Então, em vez de eu crer no todo, nas duas coisas, eu creio numa parte. Isso é heresia. Entendeu? Porque o protestantismo também pode ser considerado uma certa heresia, porque eles não creem no todo, eles creem naquilo que eu consigo crer. Né? Acho que deu para entender, né, Adilton? Tá bom. Claro, isso que é católico. Católico, eu creio em tudo, tá bom? Né? Tudo que a igreja diz, né? Muito bem. Vamos tentar aqui continuar, então, no número 515. Os evangelhos foram escritos por homens que estiveram entre os primeiros a ter fé. Isso é importante. E que queriam compartilhá-la com os outros. Depois de terem conhecido na fé quem é Jesus, como que a gente sabe quem é Jesus? Pela fé. É uma graça de uma revelação. Recordemos, a gente já falou sobre isso, então só recordemos lá, né, quando Jesus pergunta aos discípulos, quem diz os homens eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, não só o Cristo, mas o Filho do Deus vivo. Jesus vira para Pedro e diz, feliz és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai. Ou seja, a revelação é um dom da graça de Deus, entendeu? Esse mistério, crer, ter fé, é isso, entendeu? A revelação, conhecer quem é Jesus só é possível através da graça de Deus, porque Deus nos revela. É impossível crer só estudando intelectualmente Jesus. Vamos pensar que ele é um homem muito importante, só isso. E não é só isso, gente. Se ele é só um homem importante, por favor, me avisem que eu vou deixar de ser padre e vou montar uma barraquinha para vender coxinha na rodoviária, a minha vida vai ser muito melhor. Entendeu? Não tem sentido ser padre, vir para a igreja. Para quê? Se Jesus é apenas um homem. Vamos montar uma associação que leva o nome dele e pronto. Não, mas ele não é um homem apenas. Ele é Deus, o Filho de Deus, disse São Pedro. O Messias, Filho do Deus vivo. Essa é a fé. Esse é o Jesus, né? Puderam ver e fazer ver os traços de seu mistério em toda a sua vida terrestre. Toda a vida terrestre de Jesus é uma revelação. Desde os panos, olha só, por isso que é importante essas coisas para nós católicos, para o cristianismo, para a gente continuar a ter fé. Sabe? Essas que a gente chama de relíquias. Não é que é Deus, mas a gente tem um sentido. Por que os primeiros cristãos tinham um amor, uma devoção a todas as relíquias, ao corpo de Jesus? Então, tudo isso é importante. Desde os panos que o envolveram em sua natividade, até o vinagre de sua paixão e o sudário de sua ressurreição,
Tudo na vida de Jesus é sinal de seu mistério, do milagre. Por meio de seus gestos, de seus milagres, de suas palavras, foi revelada que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sua humanidade aparece assim como o sacramento, isto é, o sinal e o instrumento de sua divindade e da salvação que ele traz. Aquilo que havia de visível em sua vida terrestre apontavam para os mistérios invisíveis de sua filiação divina e de sua missão redentora. Gente, as palavras do catecismo é maravilhosa, porque conseguiram condensar aqui algo que é grandioso demais, né? Então, esses números, né, esse número 500, esse parágrafo 515, né, que vem falar assim, olha, Jesus com sua vida ilumina a nossa vida, né? Por que é importante os mistérios de Nazaré e a vida oculta de Jesus? Porque tudo isso revela. Então, o que está dizendo? Que Jesus, ele não revela os mistérios de Deus só naquilo que ele fala, mas no seu silêncio, quando ele não fala, no seu gesto e quando ele fala. Senão a gente talvez estaria entendendo assim, que os apóstolos andavam com um gravadorzinho, né, escutando tudo aquilo que Jesus falava, vinha e anotava, e aí depois escreveu as escrituras, é a Sagrada Escritura. Não, tem parte do Evangelho que não parece uma palavra de Jesus, mas só aparecem os gestos, o silêncio dele, que ele não fala. E está revelando o que ele é. Porque o que revela o que ele é não é só as palavras que ele diz, mas é o que ele é, a sua vida inteira. Está entendendo por que é importante o momento da concepção, até, né, os panos que enrolaram o corpo dele, né, os panos do início, os panos do final. Tudo isso é mistério de revelação. Ele está revelando. Quando ele faz alguma coisa, quando ele faz um milagre, quando ele diz alguma coisa, quando ele silencia, quando se esconde, tudo isso é revelação. Né? Acho que ficou claro, né? Então esses números agora, os próximos números, é o números 516, 517, 518, né? Que é o centro, assim, desse esquema que nós estamos falando, né? Então, primeiro, a gente vai dizer, toda a vida de Cristo é revelação do Pai. Segundo, toda a vida de Cristo é mistério de redenção. Remiu a nossa, toda a vida dele, não só a morte. A gente vai ler isso aqui já, gente. Só estou resumindo para quando ler você entender. Terceiro, todo o mistério da vida de Cristo é recapitulação. Vamos tentar entender isso aqui um pouquinho, né? Vamos ler e vocês vão compreender. Então, número 516, mistério de revelação, diz assim: toda a vida de Cristo é revelação do Pai. É uma afirmação. Como suas palavras e seus atos, seus silêncios e seus sofrimentos, sua maneira de ser e de falar. Jesus pode dizer, quem me viu tem visto o Pai. Ele não diz quem me ouviu, ouviu o Pai. Ele diz quem me vê, vê o Pai. Ou seja, tudo a sua vida. Eu vou repetir o que o catecismo diz. Como que ele revela o Pai? Nas suas palavras e atos, seus silêncios e sofrimentos, sua maneira de ser e de falar. Quem me viu tem visto o Pai. E o Pai pode dizer de Jesus, este é meu filho, o eleito, escutai-o. E escutar, amados irmãos, é obedecer, né? Não é só escutar a sua palavra, mas escutar tudo o que ele diz, até o silêncio. Compreende? Tendo nosso Senhor se feito homem para cumprir a vontade do Pai, os mínimos traços de seus mistérios nos manifestam o amor de Deus por nós. Tudo é uma manifestação do amor de Deus por nós. Vou tentar dizer de outra forma. A primeira é essa revelação e redenção. Jesus se revela e Deus é Deus quando se revela e salva. Essa revelação não é desculpa, não é contra alguns. Essa revelação não é contar alguns segredinhos que estavam escondidos, né? Vem cá que eu vou te contar um segredo. Não, gente.
É toda a vida dele, né? A revelação de Deus significa Deus revela uma verdade que nos salva. Então, ao se revelar, Ele está salvando. Ao salvar, Ele está revelando. Pegamos um exemplo aqui, né? Deixa eu pensar aqui. Então, isso é importante, se você está anotando, pode anotar. Ao revelar-se, Ele nos salva. E ao nos salvar, Ele se revela, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo de um santo. Vamos pensar, São Maximiliano Kolbe, por exemplo, podia ser outro santo. A história de São Maximiliano Kolbe. Estava num campo de concentração e um pai de família ia ser morto e a família dele ia ficar sem um sustento, né, por causa disso. E São Maximiliano pegou e se oferece como padre para ir no lugar dele. E aí ele é morto no lugar. Estou resumindo a história do santo, assisto o filme depois de São Maximiliano Kolbe, eu li o livro. E aí os soldados aceitam e ele morre. Então, aqui. Então, São Maximiliano, ao salvar olha só o exemplo, ao salvar aquele pai de família, ele também está fazendo o quê? Revelando o seu coração, que estava dentro do coração dele, que ninguém sabia. Porque via ele, era uma pessoa boa, sacerdote, tudo isso. Mas quando ele dá a vida para salvar o outro, pessoal, aí a gente conhece verdadeiramente, é revelado o coração dele. Trazendo isso para a vida de Jesus, é a mesma coisa. Quando ele se revela, né, a vida dele é uma revelação do amor de Deus por nós, é o que diz aqui o catecismo, né? A revelação é muito mais do que uma coisa, do que coisas que Jesus contou, historinhas que Jesus contou, né? Aquilo que eu falei, os apóstolos não ficavam anotando tudo, não, né? Vou voltar a repetir isso, porque isso é o mais importante. Toda a vida de Cristo é a revelação do Pai. Suas palavras, gestos, silêncios, seus sofrimentos, né? Isso tudo. Tudo que ele fez, os pequenos gestos, os pequenos traços dele, da sua vida, demonstram o amor de Deus por nós. O cristianismo, então, amados irmãos, não é uma ideologia, não é um ideal, mas é uma pessoa viva. Você está entendendo por que isso é importante? A vida de Jesus. Porque nós não estamos seguindo o que alguém disse, alguma coisa para a gente seguir. É alguém se revelou com a sua própria vida. Mais importante do que ele disse é o que ele viveu, é a sua vida. Por isso que a gente chama de imitação de Cristo. Existe aquele famoso livro, né? Que acho que todo mundo deveria ler, todo católico, a imitação de Cristo. Porque é isso. É a imitação de quê? Da vida dele. Entendeu? É isso que é importante. Viver como ele viu. Padre Zezinho é uma bênção, né? Mais uma vez, aquela música, né? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Não lembro a letra aqui agora, depois vocês escutam aí, né? É isso. Sabe? Depois no final diz, eu sei, sorri como Jesus sorria, senti como Jesus sentia, amar como Jesus amou. Depois vai dizer, no final do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. O que é esse final do dia, gente? É o final da nossa vida aqui. É a dormir-se para a vida eterna, ou seja, viver toda a nossa vida como Jesus viveu, viver como ele viveu, morrer como ele viveu, para dormir e encontrar a felicidade. Eu sei que eu dormiria muito mais feliz. A felicidade é o quê? É o céu, gente. A verdadeira felicidade é a beatitude no céu, né? Então, podemos tentar com a ideologia criar um Jesus à nossa imagem e semelhança. Podemos tentar, né? Mas não vamos conseguir, porque ele é um acontecimento. Nenhuma ideologia vai destruir a igreja, gente, mesmo que tente, porque é tentar criar um Jesus fantasioso. Jesus é uma realidade, é uma vida, é um acontecimento. É isso que está dizendo o catecismo nesse número 516. A vida dele revela. Vamos lá agora para o segundo número, que eu estava falando que é os três mais importantes, o número 517, que toda vez Jesus é um mistério de redenção, de salvação, né? Vamos lá para o catecismo. Então, toda a vida de Cristo é mistério de redenção. O que é a redenção? A redenção nos vem, antes de tudo, pelo sangue da cruz. Claro. Porém,
Este mistério está em ação em toda a vida de Cristo. Por isso que Jesus já nasce sobre a sombra da cruz, mas toda a vida dele está sobre a sombra da cruz, desde a concepção. Já está lá a cruz, né? Vamos ler aqui o catecismo. Porém, este mistério está em ação em toda a vida de Cristo. Quando? Em sua encarnação, pela qual, fazendo-se pobre, nos enriqueceu por sua pobreza. Em sua vida oculta, oculta por sua submissão. Essa vida oculta que ele ficou submisso à família de Nazaré, aos pais dele, gente. Isso é um escândalo. Um Deus que fica escondido, torna a repetir, que fica escondido lá há mais de 20 anos, 25 anos naquela carpintaria de Nazaré, sendo submisso a seus pais, fazendo cadeira, fazendo banco, fazendo não sei mais o quê. Não podia estar fazendo outra coisa, salvando a vida das pessoas, curando e libertando, como ele fez em 3 anos? Mas a maior parte da vida dele ficou lá escondido. Parece inútil isso? Não, ele está salvando, porque é a existência dele que salva. Entende? A igreja é o prolongamento de Jesus, por isso tem sentido a vida monástica. Porque às vezes a gente fica questionando, por que esses monges, essas freiras ficam lá dentro dos conventos só rezando e rezando por todo, estudando? Eles não podiam estar pregando? Poderiam. Mas é a vida de Cristo. Jesus poderia estar... Porque tudo isso é salvar. Lembra? É mistério. Então, Santa Teresinha do Menino Jesus, que nunca saiu do convento, gente, nunca fez uma pregação. Ela é considerada o quê? A estrela da evangelização, a padroeira das missões. Como que pode? Porque ela evangelizou muito mais na sua pequena vida lá naquele convento, sem sair dela, do que eu que fico aqui tentando falar, gastar, até usando, né, as mídias aqui para falar, e não consigo atingir o que ela atinge no mistério do silêncio, da oração. É mistério de graça, gente, né? Eu me empolgo, né, gente? Tem que parar um pouquinho, né, Adilton? Isso dá sequência aqui, tá bom? Muito bem. Então, eles revelam, né, pela encarnação, tudo isso nos salva, né? Nos redime pela encarnação. Essa vida oculta, né, submissa, serve de preparação para a nossa de preparação não. Esse motivo dele ser submisso serve de reparação, é o que o catecismo está dizendo. Serve de reparação por causa da nossa insubmissão. Nós não queremos ser submissos. Então ele no nosso lugar foi submisso. Entendeu? Em sua palavra que purifica nossos ouvidos, né? A palavra de Jesus é para purificar nossos ouvidos. A gente escuta tanta coisa que não presta. Lembro de um padre que eu conheci chamado Padre Schuster, lá de Curitiba, um grande pregador e tudo. Aí ele tinha um problema no ouvido, ele não escutava direito. Aí ele falou assim, eu rezei pedindo a Jesus que me curasse, e ele tem um dom de cura, ele reza para a pessoa é curada. Rezei, coloquei unção, não sei mais o que, para Jesus me curar, e Jesus me disse, não, você já escutou muita besteira nesse ouvido, então eu vou deixar você meio surdo, para você lembrar que você, né, precisa escutar com o ouvido interior. Porque ouviu muita coisa que não presta no seu ouvido, então agora você vai ficar meio surdo para ouvir melhor a palavra de Deus. Gente, essas coisinhas ficam me vindo, mas se não ajudou vocês, esquece, tá? Em sua palavra que purifica nossos ouvidos, em suas curas e em seus exorcismos, pelos quais assumiu as nossas dores, é uma citação, né, de Mateus, assumiu as nossas dores e carregou os nossos sofrimentos, em sua ressurreição, pela qual nos justifica, né? Isso é mistério de redenção, né? Isso é mistério de redenção, toda a vida de Jesus, né? Toda a vida de Cristo é mistério de redenção. Toda a vida de Cristo é salvadora. Ele nos salva pela vida inteira dele, é isso que diz o catecismo, né? Depois, por fim, é mistério de recapitulação. Deixa eu tentar dizer então um pouquinho sobre recapitulação antes da gente ler ali, porque essa palavra fica mal entendida para nós, né? Toda a vida de Cristo é o número 518. É mistério de recapitulação. Então, recapitular, vamos tentar ver, tem uma citação ali de Santo Irineu, né, que vai tentar nos ajudar. A gente já lê ali, mas eu vou tentar explicar aqui aquele que eu notei. Recapitular, né, que é igual condensar toda a história numa vida só.
de uma pessoa só, em Jesus. Toda a história da humanidade, antes e depois de Jesus, é recapitulada. Olha só o meu gesto, é recapitulada. Está pegando esse gesto aqui? Ou seja, do início ao final, é recapitulada, é condensada, resumida em uma vida, que é Jesus Cristo. Tudo que a humanidade viveu, ele viveu. Está tudo resumido aqui. Você está entendendo? É isso que é recapitular. Toda a história inteira está em Cristo, né? Tudo que Jesus viveu, a igreja viverá. Vive e viverá. Isso também é verdade para a minha vida. Minha vida está recapitulada em Cristo, entendeu? Todo cristão meditando a vida de Cristo, olha só, isso aqui ajuda a gente no mistério do texto. Por que o texto é tão importante? Porque é meditar a vida de Cristo, a salvação, né? O tercinho, não interessa que é tanto aquelas bolinhas que a gente fica passando, as Ave Maria, mas é as meditações, é a vida dele, a nossa salvação, né? Então, todo cristão meditando a vida de Cristo pode encontrar a chave de leitura para a própria existência. Você está entendendo? Meditando a vida de Cristo dá sentido às nossas existências. Aí a gente vai entender, né? As pessoas vêm falar, eu estou sofrendo, Jesus, Deus não me ajuda. Oh, meu irmão, o seu sofrimento é o sofrimento de Cristo. Você, a igreja, é o corpo místico de Cristo, ele é a cabeça. Então, está entendendo o que é? Tudo isso está dentro desse mistério da recapitulação. Então, se ele sofreu, nós sofreremos. Se ele chorou, nós choraremos. Se ele foi perseguido, seremos perseguidos. Se foi, entendeu? Menosprezado, nós também. Foi morto, nós também. Ressuscitou, nós também. Foi para o céu, nós também. A igreja também, eu estou colocando nós porque você é a igreja, entendeu? É isso. Então, agora você descobre, se você medita os mistérios do terço, por exemplo, é coisa maravilhosa, né? Os primeiros mistérios gozosos. Então, a encarnação, o mistério do Natal, né? Está sofrendo, o mistério da dor, associar isso à dor de Cristo. Mas que não para nisso, vem o Pentecostes, nos faz vida nova, nos traz vida nova. Está entendendo, amados irmãos? Então, vou ler aqui agora, depois de falar isso, vou ler o número 518, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro, né? Diz assim, toda a vida de Cristo é mistério de recapitulação. Tudo que Jesus fez, disse, sofreu, tinha por meta restabelecer em sua vocação primeira o homem caído. Então agora a citação de Santo Irineu, o grande teólogo do início da igreja. Só um momento. Quando ele se encarnou e se fez homem, recapitulou em si mesmo a longa história dos homens. Em síntese, nos proporcionou a salvação, de modo que aquilo que havíamos perdido em Adão, isto é, sermos a imagem e semelhança de Deus, o recuperamos em Cristo. Entendeu? Exatamente por isso, Cristo passou por todas as idades da vida, assim restituindo aos homens a comunhão com Deus, né? Já expliquei um pouquinho sobre isso. Isso também que a gente vai ver agora, fala agora a nossa comunhão com o mistério de Jesus. Eu já dei uma introdução sobre isso quando eu falei dos mistérios do terço ali, né? Jesus é o meu bem. A gente precisa entender, ele é o maior bem, a maior graça, né, que a gente pode ter. Diz aqui o número 519. Toda a riqueza de Cristo, está entendendo? Ele é o meu bem, o meu tesouro. Toda a riqueza de Cristo é destinada a cada homem e constitui o bem de cada um. Gente, que coisa maravilhosa isso que o catecismo diz. Toda a riqueza de Cristo é destinada a você, a cada homem, a mim, e constitui nosso bem maior, né? Cristão, olha só, cristão não viveu, Cristo não viveu sua vida para si mesmo, mas para nós. Esse para nós, é em nosso favor, a gente pode dizer também, entendeu? Em nosso favor. Vamos tentar viver. Jesus, então, Cristo morreu
por nossos pecados. Primeiro, Jesus é por nós. Segundo, Jesus é o modelo a ser imitado. Jesus é a vida em mim e em mim mesmo. Nós vamos ver isso aqui para frente agora, esses três próximos números, vai falar sobre cada uma dessas coisas aqui. Vou terminar aqui. Então, viveu para nós é também no nosso lugar, né? Desde sua encarnação, por nós homens e por nossa salvação, até sua morte, pelos nossos pecados, e sua ressurreição, para nossa justificação. Ainda agora, ele é nosso defensor junto ao Pai. Está entendendo? Ele é o primeiro paráclito, o Espírito Santo é defensor, é o segundo paráclito, né? Vocês sabem disso, né? Jesus é o primeiro, por isso que ele falava, se eu não for, não virá outro paráclito. Já que está sempre vivo para interceder por nós. Ele continua vivo intercedendo por nós. Por tudo que viveu e sofreu por nós, uma vez por todas, ele permanece para sempre na presença de Deus, em nosso favor, por nosso favor. Então agora vamos para o número 520, né? Ele é modelo, Jesus, aqui vão dizer que ele é modelo, né? Lembramos da imitação de Cristo, eu estava falando, modelo para ser imitado, né? Então, esse número 519, podemos dizer assim, Jesus é por nós, né? É o modelo a ser imitado, seguido. Então vamos ler aqui. Agora ele é o modelo perfeito, aliás, né? Agora que é o número 520, né? Modelo a ser imitado. Ele, em toda a sua vida, Jesus mostra-se como nosso modelo. Ele é o homem perfeito. Eu tenho que fazer um parênteses aqui rapidinho. Você está entendendo? As ciências modernas, né? A ciência que estuda o ser humano, vamos dizer assim, não se assuste com o que eu vou dizer, tá, gente? Elas jamais vão poder conhecer o homem de verdade. Porque só pode conhecer o homem de verdade quem tem fé naquele que é o único homem verdadeiro, Jesus Cristo. Ele é o homem perfeito, o modelo perfeito. Para conhecer o ser humano, quem é o ser humano? O que é o ser humano? Precisa olhar para Jesus. Porque olhando para mim, para você, para qualquer um dos seres humanos, a gente vai ver um modelo imperfeito. Ou seja, nós estamos machucados, quebrados, estraçalhados pelo pecado, gente. Então a gente vai estudar, não estou dizendo que não deve estudar, mas a gente vai estudar um modelo quebrado, imperfeito. A gente não sabe como que é o ser humano perfeito se não olhar para Jesus. Ele é o modelo, é isso que está dizendo. Por isso que a gente deve imitar. É um modelo assim e é um modelo a ser imitado. É o homem perfeito que nos convida a nos tornarmos seus discípulos e segui-lo. Segui-los por seu rebaixamento, por sua kênose, né? Deu-nos um exemplo a ser imitado. Por sua oração, atrai a oração. Por sua pobreza, chama a aceitar livremente o despojamento e as perseguições. É isso. No número 521, então, esse é o número 3, né? Jesus é a vida em mim, em minha vida. Aquela citação de São Paulo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, né? Isso é para a gente entender que eu não estou sozinho. Você não está sozinho, Ele está com você. Ele é o Emmanuel, né? Vida em mim. Comigo. Então vamos lá, vou ler o que o Catecismo diz. Tudo o que Cristo viveu foi para que pudéssemos vivê-lo nele e para que Ele o vivesse em nós. Por sua encarnação, o Filho de Deus, de certo modo, se uniu a todo homem. Nós somos chamados a ser uma única coisa com Ele. Ele nos faz partilhar, comungar, como membros de seu corpo, de tudo o que Ele, por nós e como o nosso modelo, viveu em nossa carne. Aqui tem uma citação maravilhosa de São João Eudes, né? Que vale a pena a gente ler. Devemos continuar a realizar em nós os estados e os mistérios de Jesus e pedir-lhe muitas vezes que os complete e realize em nós e em toda a sua igreja. O Filho de Deus deseja conceder certa participação e realizar
como que uma extensão e continuação de seus mistérios em nós e em toda a sua igreja, pelas graças que quer nos comunicar, pelos efeitos que quer operar em nós por seus mistérios, por estes meios quer realizá-los em nós. É isso, né? Então, amados irmãos, nós vamos ver na próxima aula, que já terminou, né, nosso tempo, os mistérios da infância e da vida oculta de Jesus, né? Mistério do Natal e assim por diante, né? Então, os mistérios da infância e da vida oculta, né? A gente vai ver que tem essa preparação, tudo isso, né? Meditar o rosário é meditar esta vida, né, de Jesus, tá bom? Então, hoje a gente até alongou um pouquinho mais, né? Mas é porque era importante a gente ver essa parte aqui, tá bom, amados irmãos? Muito obrigado a você por continuar, né? Reveja nossas outras aulas, você que não assistiu, né? Aula não, né? Nos nossos encontros. Mas o mais importante é que você leia o catecismo, tá bom? Eu estou lendo aqui a maior parte, mas leia com tempo também, né? Quiser mandar algum comentário para a gente, manda aí também, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima e São João Paulo II, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, amados irmãos. Deus abençoe você.